agora com a palestra do projeto Reprove as Violências, promovido pelo Espaço de Vivência e Convivência de Adolescentes. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Caroline, eu sou coordenadora do projeto Reprove as Violências e é com grande orgulho que nós convidamos Alex Bahia para a palestra Drogas, Crime, Pecado ou Doença. O Alex é liderança comunitária, morador do Jardim Campo Belo, ele é licenciado em História pela PUC Campinas, redutor de danos no CAPS AD Independência, é militante do movimento hip hop, membro da família MLK, educador social e atualmente é conselheiro tutelar. Bom dia. Está muito devagar. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, Carol já me apresentou, sou Alex. Vou pedir licença para vocês para quebrar um pouquinho o protocolo, para a gente falar de um tema que ainda é tabu dentro da casa da grande maioria. Tudo bem? Podem ficar tranquilos, eu não vou acender um baseado aqui no palco, não. Pode ficar tranquilo, tá? Bom, falar de drogas, a gente tem que falar pertinho, olho no olho. Vai ter a dificuldade, porque eles estão transmitindo, mas eu prefiro conversar bem pertinho de vocês. Tem uma barreira aqui, não sou muito fã disso, mas vamos lá. Primeiro, eu quero saber com quem eu estou falando, né? A gente falar de drogas, eu sei tudo sobre drogas, eu falo de drogas numa boa, mas primeiro eu tenho que saber com quem que eu estou falando. Não vai dar para saber o nome de cada um, mas vejo muita galera jovem aqui, adolescentes, e é com vocês diretamente que eu quero chegar com esse assunto. Primeiro, vamos lá. O que é droga? É crime? É pecado? Ou é uma doença? É uma doença? Talvez. Carol, você passa para mim a definição? Só para a gente saber o que é, o termo droga vem do holandês antigo drug, que é folha seca, numa tradução direta. Bom, vou ler o slide, né? E essa denominação porque era utilizado folhas, cultura indígena, né, dos nossos ancestrais, na produção de remédios. Até hoje a gente ainda vê, né, plantas fitoterápicas na nossa casa, algumas pessoas até têm, o chazinho da vovó, né, então o termo vem daí. Hoje, a Organização Mundial de Saúde define como qualquer substância não produzida pelo corpo que pode alterar um ou mais dos nossos sentidos, ou seja, atua no sistema nervoso central. Agora, vamos lá, eu vou saber com quem que eu estou falando. Quem aqui já tomou um remedinho para dor de cabeça? Levantem a mão, por favor. Ok, estou falando com usuários de droga. Beleza, estou em casa. Carol? Vamos lá, vamos definir esse nosso usuário. E aí a gente se enquadra em um ou mais. O usuário é aquele que faz uso, em tempos espaçados ou mais curtos. Tem gente que precisa tomar remédio de uso contínuo. Tem pessoas que sentem uma dor de cabeça, toma aquele remedinho. Está fazendo uso de droga? Tá. Esse é o usuário, ou seja, todos nós aqui somos usuários. Tem, né, o uso social, que é aquele que bebe socialmente. Não, hoje eu vou beber uma cervejinha em casa, vou ficar tranquilo, né? Tem o nosso amigo que faz o uso arriscado,
que usa da sua sociabilidade, ou seja, eu vou até a biqueira comprar um baseado, mesmo o bairro estando cheio de polícia. Tem. Tem aquele que toma o remédio por conta própria. E aí, no final da propaganda, falam, em caso de esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, não é isso? Mas fala tão rápido que a gente nem consegue decorar. Ou aprecie com moderação, depois que passa aquela propaganda bonita do Zeca Pagodinho vendendo cerveja na sala da nossa casa. Ou o Johnny Walker, né, naquela campanha de uísque, que faz o Morro do Pão de Açúcar levantar e sair andando. E aí a gente vai para a rua e diz, o gigante acordou. Será que a gente acordou, galerinha mais nova? A gente ainda deixa a Ivete Sangalo vender cerveja no horário da novela. A gente ainda vê um nobre deputado federal fazendo propaganda de cerveja para a Copa do Mundo. Nada contra, da vida dele ele faz o que ele quer. Mas será que a gente acordou mesmo? Só para a gente pensar. Tem uma diferença, gente, entre o viciado e o dependente químico. O viciado é aquele que usa o meio, a sociabilidade dele, para conseguir fazer uso. Ele começa a usar a desculpa, eu bebo socialmente. Eu bebo só em dias de feira. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Sábado e domingo não tem feira, né? Mas tem a feira no bairro, você vai lá tomar uma e tal. Ele se torna um viciado. Ele começa a buscar isso de todas as formas. Ele começa a fazer uso dessa substância de todas as formas. E é uma linha bem tênue que separa o viciado do dependente químico. O viciado ainda consegue ter a sua vida social, trabalhar, ter uma rede de amigos, de familiares. O dependente químico, ele só quer a droga. Infelizmente, é a morte social. No caso das drogas lícitas, né, os medicamentos, o álcool, ainda há uma aceitação, mas a gente desenha um perfil de dependente químico que é o dependente químico de ilícito. Mais especificamente o crack, que a gente vê como a sujeira, né? Fala, isso é feio, não sei o quê, cai os dentes, não toma banho, não se alimenta, emagrece 20 quilos em um mês. Está morto, né? Se a pessoa pesar 40 quilos, 2 meses sumiu do mundo, né? Mas, infelizmente, é isso. Quando a gente tem um número de dependente químico de crack, quando a gente fala de crack, a gente não fala nem em crime, nem em pecado e nem em doença. A gente está falando de um desafio. Quem aqui lida diretamente com dependentes químicos? É um desafio, não é? Ter que segurar a onda, ver as recaídas. Às vezes a pessoa está bem, você fala, agora vai. Aí lá na ponta, quando ele pisa na rua, o primeiro pensamento é a pedra. Tem uma pedra no caminho. E, infelizmente, para nós, profissionais, familiares, amigos de pessoas que estão nessa situação, o desafio se torna ainda maior. Você vai para casa com uma sensação de impotência. Não sabe o que fazer. Pô, como é que eu vou lidar? O cara estava aqui comigo agora há pouco, saiu daqui, foi lá na biqueira, com R$50 no bolso, comprou 10 pedras, está lá embaixo usando. Como? Por que ele fez isso? A gente fala tanto em respeitar as escolhas, né? Esse é um discurso muito comum, toda a nossa vida. Não, eu respeito a sua opinião, eu respeito a sua escolha. Mas e por que o cara não pode escolher fumar a pedra dele? Por que ele não pode decidir pelo jeito que ele quer morrer? Talvez seja isso. Tem solução? Não sei. Não sabemos. O crack explodiu na década de 90 no Brasil, por conta do boom da AIDS, né, aquela questão
das drogas injetáveis na década de 80, que trazia muita contaminação pelo HIV, que ainda não se tinha tanto estudo, principalmente no Brasil, sobre o que é o HIV, o que é a AIDS. Falava assim, grupo de risco, comportamento de risco, né, a peste gay, como falaram. E aí surgiu o crack, na década de 90. Uma opção mais barata, que é muito mais potencializada do que a cocaína, porque a cocaína vai refinando, vai refinando, vai refinando, vai refinando, de 1 quilo o cara faz 50. É pelo lucro. O crack não, é o que sobra. Chega a ter 70% de cocaína na sua composição. Imagina aquilo ali, inalado, tipo, 1, 2, 3, bateu o efeito. É muito rápido. Só que a loucura passa muito rápido também. Eu costumo fazer uma brincadeira com a molecada mais nova, que o crack é como se fosse uma transa no primeiro encontro. Não tem a questão do namoro, não tem a questão de se conhecer, é o ficar e transar. As outras drogas, elas levam um tempo até o organismo processar. Então, ainda tem aquela questão de você esperar o efeito da droga. É como se fosse comer num fast food. Você não espera, você chega, pega, come e sai. Daqui a pouco você está com fome de novo. O crack é mais ou menos isso. A maconha leva um tempo até que o organismo processe, até que o cérebro dê aquele clique. Então, você fica esperando o efeito da droga, você fica esperando o baratinho da droga. E aí ela tem um tempo de duração e começa a cair aos poucos. O crack é a transa. Chegou, transou, porque já começa no ápice. Quando você vai entender o que está acontecendo, já acabou. Passa muito rápido. Do mesmo jeito que ele chega, ele vai embora. E é barato. Carol? As discussões em cima de crime, pecado e doença partem dali. Algumas religiões enxergavam o uso de drogas como liberado, não droga, né? Falando droga da linguagem que a gente está usando aqui. Tem as religiões que fazem uso do daime, tem, né, as religiões de matrizes africanas que têm o consumo de cachaça, de tabaco, a Igreja Católica tem o uso do vinho. Então, assim, é pecado consumir droga? Os índios, né, no nosso país ainda usam algumas ervas para se entorpecer. O povo peruano que mora nos Andes, na Bolívia, né, o povo boliviano faz uso da folha de coca para respirar melhor, para ter uma ligação espiritual. Quando a gente bebe, eu acho que aqui boa parte das pessoas, salvo os adolescentes, já devem ter ficado meio groguezinho alguma vez na vida, por conta de um remédio, por conta de ter consumido um pouquinho a mais de bebida alcoólica. A gente quer se entorpecer, de alguma forma, a gente quer fugir dessa realidade. As religiões, algumas ainda, usam dessa prática para ter a ligação com seus deuses. A outra questão é a justiça. Quem sabia que no Brasil já foi liberado o uso de maconha? Fala-se tanto hoje em legalização da maconha, em liberação da maconha. No Brasil já foi liberado. E acreditem vocês ou não, fazem menos de 100 anos. Até 1930, o consumo de maconha era permitido. Até 1910, o uso de algumas substâncias derivadas da cocaína, da folha de coca, era permitido. No final do século XIX, algumas casas de tolerância, o pessoal mais velho vai saber o que é, ainda admitiam o uso de cocaína, né, por jovens, assim como vocês, membros da elite. Só em 1933 é que foi realizada a primeira prisão no Brasil por conta de consumo de substância entorpecente, especificamente a maconha, no estado do Rio de Janeiro. E saúde, que é onde
se tem a grande discussão hoje, a saúde mental. Só em 2009, apesar de toda a discussão que já tinha sido feita na década de 80, década de 90, só em 2009 é que foi criado o Plano Nacional para Álcool e Outras Drogas, que foi a implantação dos CAPs-AD nos municípios. Então, até 2009, ainda se tinha uma visão de pecado e de justiça contra o usuário dependente químico de substância ilícita. Então, se o adolescente fosse pego fumando um baseadinho de maconha na Praça do Carlos Gomes ou lá no centro de convivência, dependendo da hora, ele seria levado para o distrito policial e assinaria um artigo 16. Na reincidência, ele ficaria preso. Dependendo da hora, dependendo do lugar. Se ele fosse pego lá onde eu moro, no Campo Belo, 3 horas da manhã, fumando um baseadinho na frente da casa dele, ele ia apanhar mais do que pandeiro na mão de bêbado. Ou fariam ele comer a maconha. Já que você gosta tanto de maconha, você vai comer. Só porque é maconha? Eu duvido. Eu coloco à prova quase tudo que eu falo, que algum dos adolescentes aqui presentes tenham dificuldades em comprar cigarro ou bebida alcoólica na balada. Não tem. Mas tem um monte de lei restringindo o uso e a venda de bebida alcoólica e cigarro para adolescente. Por que que a polícia, por que que as instituições que deveriam fazer valer os direitos não vão nesses lugares prender? Mas vai prender o dono do bar? É culpa do dono do bar? Seu Zezinho tem um bar lá na comunidade. Ele está vendendo a bebida dele. Ele pode ser considerado traficante? Ele também vende para criança e adolescente. Na biqueira não perguntam se é maior de idade, se é menor de idade. Só que o traficante não entra na sala da minha casa fazendo propaganda com a Ivete Sangalo seminua ou com o Zeca Pagodinho falando que é legal, que é bacana, né? Aquelas praias cheias de sol, né? A diferença está aí. O traficante está lá na dele. Ele é culpado? Por estar cometendo um crime, sim. Mas ele é só a ponta. Eu nunca vi um laboratório dentro de uma favela. A polícia encontrou uma estação de refino de cocaína não sei aonde. Ok, mas e a pasta base? Quem foi que trouxe? Foi o traficante que plantou a árvore de coca, foi ele que processou a folha, foi ele que fez a pasta base e agora ele está refinando para ele vender depois? Eu acho que não. Eu não sei quem descobriu, é um mistério, mas alguém descobriu que isso no corpo produziu algum efeito. Tenho certeza que eu não fui. E eu acho que vocês aqui também não. Eu gosto de trocar essa ideia pertinho por conta de ter atuado como redutor de danos. É uma experiência que vale a pena viver. Você olhar no olho das pessoas e conquistar o respeito delas. Muita gente tem medo do dependente químico de crack. Muita gente cria um perfil que é o nóia, que é o vagabundo que vai me roubar, que é aquele que vai entrar na minha casa, que vai colocar arma na cabeça da minha família, que eu não posso abaixar o vidro do carro no semáforo porque o nóia vai me roubar. Não. São seres humanos como a gente. Se você os trata com respeito, se você conversa olhando no olho, a coisa muda. Tá, você não vai fazer isso 2, 3 horas da manhã na linha de trem da estação. Ou lá no Santa Eudóxia, onde eles ficam escondidos fazendo uso de pedra. Não, claro que não, né? Nem a polícia vai lá 3 horas da manhã. O que eu vou fazer lá 3 horas da manhã?
Mas eu passo na rua, eu vejo, a primeira reação é segurar a mochila. A segunda é ver se a carteira está no bolso. A gente tem medo. A gente cria o próprio pânico social. Às vezes o cara está ali curtindo a brisa da droga dele, ele nem viu que você passou. Não são santos, mas também não são demônios. Ah, Alex, mas eles bancam o crime organizado. Beleza, a gente vota. E aí? Será que o culpado é o dependente químico? Será que o culpado é o traficante que não teve nenhum lugar onde ele pudesse estudar decentemente, nenhum centro de saúde onde ele pudesse ter atenção à saúde decentemente, que o seu pai, a sua mãe, não tiveram condições de conseguir um emprego ou de se capacitar para conseguir um bom trabalho para poder proporcionar para ele aquilo que é para ser proporcionado, que a gente tem de direito na Constituição? Às vezes, nem moradia, nem alimentação, o básico, o mínimo do mínimo para a gente poder sobreviver. Será que o traficante é tão culpado assim? A gente não sabe a vida que ele levou, a gente conhece o cara porque sabe que ele é traficante. E aí? E antes disso? Ele já perdeu o nome dele, ninguém conhece ele por nome. Geralmente tem um vulgo, é o Neguinho, é o Zé Malandro, ele já perdeu o nome dele. Ninguém conhece o traficante pelo nome. Ah, mas ninguém sabe o nome dele porque é uma defesa dele. Ninguém sabe o nome para não entregar ele. Qual que é a diferença de prender o Neguinho, o Zé Malandro, o fulano de tal e prender o Zé Dirceu? Só para exemplificar. Nenhuma. Quando chegar lá, ele vai ter que se identificar. Então, denunciar um ou outro, tanto faz. Assim acontece com os usuários, com os dependentes químicos. Eles perdem a sua identidade, quem eles são. E está muito perto da gente. A pessoa que se entrega no álcool, que busca tanto o prazer proporcionado pelo álcool, vira o pudim de pinga, o cana brava, o pingaiada, o pé inchado. Só que a gente acha bonito, né? Tipo, na estante de casa ter garrafa de vinho, final do ano, estourar champanhe. Ah, mas é uma vez só por ano. Isso não te torna menos usuário. E se o prazer para você for bom, você vai voltar a usar. E vai voltar a usar, voltar a usar. E procurar fazer esse uso, sentir essa sensação, quantas vezes você achar necessário. Carol, agora vocês vão ficar bravos comigo. Quem consegue me dar um exemplo de como que um dependente químico, aquele que a gente tem medo, que a gente vê na rua, sujo, ó, nem todo mundo que está na rua está sujo, é dependente químico, tá? A gente tem muito esse estereótipo, ah não, está sujo, está na rua, vai me roubar, é usuário de droga. Quando tem as operações, né, que tinha anteriormente, todo mundo era usuário de droga. Eu nunca vi uma operação tão... não tem nem como descrever uma palavra aqui. Mas eu nunca vi uma operação tão incoerente que toda vez que abordava, só abordava usuário de droga. De 10, 11 eram usuários de droga. Eu conheço gente que está na rua que não faz uso nem de remédio para dor de cabeça. Que o problema é não ter onde morar. Que o problema é não ter um trabalho para conseguir um lugar para morar. A nossa rede falha? Falha. Essas pessoas estão na rua, às vezes revirando lixeira, procurando latinha ou procurando o que comer, às vezes pedindo, mas moram na rua e não são usuários de droga. Quem consegue me dizer como que um dependente químico arruma dinheiro para consumir a sua droga?
Pega da família. Boa. Eles trabalham. Quem mais se arrisca? Se torna o pequeno traficante. Também. Se faz de coitado e pede esmola. Boa! A gente, há um tempo atrás, vinculou na televisão uma campanha dizendo que o usuário de maconha é que financiava o crime organizado. Tá? Quem financia isso é a gente. A grande maioria dos dependentes químicos consegue dinheiro para consumir a sua droga pedindo. O exemplo que a nossa amiguinha trouxe é fato. E não precisa muito, não. Se ele ficar num semáforo com um tempo de 1 minuto e conseguir abordar 5 carros e conseguir 20 centavos por carro, em 1 minuto ele conseguiu R$1. Em 1 hora ele conseguiu R$60. Trabalhador brasileiro, 8 horas por dia, né? 8 vezes 6, 48, são R$480 por dia. Joga isso por dias úteis trabalhados. Dá vontade de largar tudo e ir para o semáforo, né? Dá mais de R$10.000 por mês, só para a gente ter uma breve ideia. Sem patrão, para pegar no meu pé, trabalhar a hora que eu quero, para a hora que eu quero. Eu consegui um dinheirinho ali razoável, que seja R$60 de 1 hora de trabalho. Eu consigo fumar 12 pedras. O dependente químico de crack, ele usa, em média, 16 pedras por dia. Então, assim, dá vontade de largar a família, largar a faculdade, largar o trabalho, arrumar uma camiseta rasgada, me sujar e ir para o semáforo pedir 20 centavos. Quem vai negar 20 centavos? Todo mundo tem 20 centavos no bolso. Parece loucura, né? Mas não é, não. Não é à toa que foram criadas leis para tirar as pessoas do semáforo. Hoje, em Campinas, você não vê mais pessoas pedindo. Raramente você vê as pessoas pedindo no semáforo. E se forem abordadas pela Guarda Municipal, elas são levadas, não sei para onde, para suas casas, para assistência social. Mas não pode, ter uma lei que proíbe ficar no semáforo, até vendendo artesanato. No dia que o que mais tem é... Ainda bem que não colocaram um semáforo lá no Campo Belo, para falar bem a verdade. Sim. Você não dá, talvez eu não dê. Então. Mas se ele for no carro de trás e conseguir 50 centavos, ele conseguiu 50 centavos mais o seu chocolate, dentro do mesmo período de tempo. As pessoas fecham o vidro, batem a porta na cara. A gente vive preso dentro de casa, com medo de que alguém entre e nos roube. A gente coloca grade na janela, grade na porta, um muro alto, câmera de vigilância. Para quê? A violência é problema nosso também. Nós geramos essa violência quando nós não escolhemos bem quem a gente vai votar. Se tem alguém que financia o crime organizado, que financia o grande comércio da droga, a grande violência, somos partes disso. Quer a gente goste ou não, mas eu vou falar a verdade, aceita que dói menos. A gente precisa aprender a lidar com isso.
Tem um monte de lei aí, a gente tem um monte de direitos, principalmente em relação aos adolescentes, mas a gente não cobra isso. A gente não está nem aí, a gente fala, isso não vai mudar. Isso sempre foi assim, sempre vai ser assim. A primeira mudança para lidar com o usuário, com o dependente químico, tem que ser nossa. Ah, Alex, mas eu vou levar o dependente químico para dormir na minha casa? Não, claro que não. Só que existe um Estado eleito, não existe? Existem os criadores de regras e leis e a gente está aqui na casa deles hoje. Que era para ser nossa, mas, enfim, a gente está aqui na casa deles hoje. A gente deve cobrar dessas pessoas que atuem de uma maneira a não punir o dependente químico. Ele não precisa de punição. Precisa de auxílio. Qual foi a vida que aquele cara levou? De onde ele veio? Quem é a família dessa pessoa? A assistência social está fazendo isso assim, com o suor da testa, diariamente. A saúde vem lutando com isso diariamente. E aí, nego vai e fecha o convênio. Quer tirar o convênio com a saúde mental do município. O convênio é assinado às escuras. Espera aí, gente. É lei, é um direito. Por que que foi assinado às escuras? Por que que não foi aberto à população aquilo? Porque é mais fácil criar o caos. É mais fácil colocar o pânico na população. Porque a gente quer ver a polícia na rua, né? Ah, não, tinha um monte de nóia ali embaixo na biqueira, a polícia veio lá e baixou o pau em todo mundo. A polícia está fazendo o papel dela, não de baixar o pau, tá, gente? Mas de enfrentar o crime. Ok, isso é segurança pública. Mas e o dependente químico? Cadê a saúde pública? Cadê a cobrança em cima das pessoas que deveriam fazer essa saúde pública funcionar? Desculpa, não entendi. Cadê as oportunidades? Nem todo bairro tem uma praça de esporte. Nem todo bairro tem um centro comunitário. Nem todo bairro tem uma escola decente. Eu vejo, no meu bairro, são 2.400 alunos que saem de lá por dia para outras escolas dentro do município, porque o Estado não dá conta de bancar. Aí o moleque fica injuriado, fala, não vou mais para a escola, porque ele mora a 20, 30 quilômetros da escola, tem que pegar um ônibus 11 horas da manhã para poder entrar meio-dia e meio na escola, sai de casa às vezes sem comer. E aí, a culpa é do moleque? Onde é que ele está inserido? Que comunidade é essa? Cadê o direito, né, do convívio familiar e comunitário? Até a página 2? Só que a gente não cobra isso. E vou falar para vocês um negócio. Todo bairro tem biqueira. Isso não falta. Todo lugar, todo bairro tem uma biqueira. Tanto faz a polícia meter o pé na porta do barraco lá no Campo Belo ou estourar a porta de uma mansão no Cambuí, vai ter biqueira. Está dado, só que a diferença é como eles agem. Lá no Campo Belo, eles vão meter o pé na porta. Lá no Cambuí, talvez não. Vale para pensar, gente. Eu vim aqui hoje só para provocar vocês. Não sou especialista. Sou, como eu costumo dizer, sou um neguinho que deu sorte. Mas vale para pensar. Quem a gente está cobrando? Em quem a gente está colocando a culpa pelos crimes, em quem a gente está olhando e vendo o pecado, em quem a gente está olhando e vendo um doente. Será que é tudo isso mesmo, um dependente químico? É difícil lidar com a situação quando está dentro da nossa casa. É difícil lidar com a situação quando é alguém próximo que a gente gosta, que a gente respeita. Ou é difícil ver uma biqueira ou um ponto de consumo de drogas próximo da nossa casa.
é feio, é sujo. Mas a gente acha bonito no happy hour ir para o barzinho com os amigos. A gente acha bonito fazer um churrasquinho no domingo e tomar uma cervejinha. Ah, mas eu não sou dependente químico. Ninguém nasce dependente. A gente se torna dependente. A gente é dependente do relógio. A gente é dependente hoje dos aparelhos eletrônicos, dos celulares. A gente se torna dependente pela constância do nosso uso. Carol? Eu não sei se vai dar para ver por conta da cor da fonte, mas vamos lá. Um dependente químico de crack, ele tem uma estimativa de vida de 6 anos, aproximadamente. Se ele fizer um consumo diário de 16 pedras, a R$5 por pedra, ele vai custar R$80 por dia para satisfazer a dependência dele. O que, ao longo dos 6 anos, dá cerca de R$175.200. Até o 6º ano, o dependente químico de crack, que não busca auxílio em relação aos cuidados da sua saúde, ou que não tem a possibilidade de escolha para outras coisas, ele vai morrer. Em decorrência do agravo proporcionado pela droga ou por morte violenta. No total, Carol, nós temos 1.500.000 dependentes de crack no nosso país, que multiplicado por R$80 por dia, gera um lucro de 96 milhões de reais em consumo de pedras de crack. Isso eu estou falando só do crack, tá, gente? Ah, Alex, mas o traficante não tem esse lucro todo. Claro que não. É uma biqueira aqui, uma biqueira ali, nem sempre é o mesmo dono, nem sempre é o mesmo gerente, tem que pagar funcionário. Mas isso é o que o crack gira por dia no nosso país. E eu fiz isso ano passado, que eu fiquei curioso e fui buscar essa informação. Se não aumentou o número de dependentes químicos de crack, o quadro não muda, porque o preço da pedra de crack continua R$5. Carol? Agora, minha gente, vamos falar do álcool. Aquele que a gente acha bonitinho, né? Tem uma cervejinha na geladeira. Né? Meu falecido avô falava, vou tomar uma para abrir o apetite. Aí tomava uma para acordar, uma para abrir o apetite, outra para poder baixar a comida, outra para dar disposição para trabalhar, enfim, vai tomando. Mas vamos falar da cerveja, que gasta milhões em propaganda para poder fazer a gente se sentir bem. Um dependente químico do álcool, ele tem uma vida média de 20 anos. Mesma situação do dependente químico de crack. Se ele não procurar auxílio médico, se a saúde pública não chegar até ele, a mesma situação. Ele tem uma estimativa de vida de 20 anos. Cara, o fígado para aguentar 20 anos, caraca, fica só a ligação direta, né? Só os 2 fiozinhos lá e uma cruzinha, que jaz um fígado. Ele consome, em média, eu coloquei em latas de cerveja, porque eu estou falando especificamente de um grande traficante. Ele consome, em média, por dia, 10 latas de cerveja. A gente não bebe uma lata como o dependente químico de crack fuma uma pedra. Não são 5 segundos para fazer efeito e 5 minutos para passar o efeito. Mas vai bebendo ali socialmente, ninguém fica na primeira, né? Depois que toma a primeira, vai para a segunda, enfim. A um custo de R$3, só que eu acho que esse quadro já mudou, né? Vai ter copa, a cerveja já está custando R$3 no supermercado. No bar, a lata de cerveja está saindo na média de R$4. Mas usando aquele quadro ali, o dependente químico dessa cerveja, ele gasta R$30 só por dia. É bem menos, Alex, que o dependente do crack. É bem menos que o dependente do crack. Só que ele tem 20 anos de vida. E em 20 anos de vida, ele custa, em cerveja, R$219 mil. R$1.000.000, exato. Carol?
São 5.800.000 dependentes químicos de álcool no nosso país. Volta um, Carol, por favor. Isso, que dá um lucro de 174 milhões de reais. Estou falando alguma besteira? E isso, gente, é o lucro diário. A gente não está falando do lucro do mês ou do PIB de um país. A gente está falando de um lucro diário de uma indústria que hoje está na mão de um conglomerado. Só tem um traficante de cerveja no nosso país. As outras marcas são pequenininhas, assim. As que mais vendem, está na mão de um só. Carol? Se eu colocar o lucro da arrecadação lícita menos o da ilícita, Carol, a Ambev leva 78 milhões de reais por dia em relação a um traficante de droga ilícita. Será que o Zé Pequeno que vende droga na biqueira, perto da minha casa, é o traficante, velho? Olha o tamanho do lucro dos caras, fazendo propaganda na nossa sala, no horário da novela, ou patrocinando Copa do Mundo, que a gente vai ficar igual, né, fanático na frente da televisão assistindo. Olha o lucro dos caras aí, ó. Por dia. E está na mão de um só. A biqueira dos caras é legalizada. Na comunidade tem 4, 5 biqueiras? Tem, mas quantos bares tem? O dono do bar é traficante? Não, ele não é traficante, ele é um pequeno comerciante, um empreendedor que está sustentando a família dele. Mas ele está financiando isso aí, ó. Ele faz parte desses 78 milhões de reais. Gente, eu não sei o PIB de Campinas, mas eu acho que a arrecadação diária não é essa. Ah, mas tem que pagar funcionário, tem que pagar impostos, tem que, né, fazer manutenção na indústria. Ok. Eu duvido que 50% desse valor não pague isso. E aí a gente está abatendo o valor do ilícito, que não paga nenhum tipo de imposto, mas também paga funcionário. Também tem que fazer manutenção, né? Eu duvido que o lucro desses caras seja menor do que 30 milhões por dia. É uma informação que a gente não tem acesso, por se tratar de uma empresa privada. Existe uma lei contra a formação de cartéis no nosso país, que é proibido ter né, o preço, a livre concorrência, não pode ser todo mundo com o preço igual. Mas aí, ó, o cartel, bancando a Copa do Mundo que a gente vai assistir quinta-feira. Aí, ó, o cartel está levando 30 milhões. Eu duvido que o proprietário do bar lá no meu bairro, se ele for buscar empréstimo em alguma instituição bancária, ele vai conseguir se o bar dele estiver falindo. Eu duvido que o traficante de droga ilícita vai conseguir dinheiro para poder montar mais 3 ou 4 franquias da sua biqueira. Mas esses caras conseguem financiamentos com dinheiro público bilhardários para a construção de novas cervejarias. Ah, mas está falindo a cervejaria. Não, não está falindo não. Ó, tem aqui um montão de dinheiro público para vocês não fechar os postos de trabalho. Ok, as pessoas que trabalham nas cervejarias dependem daquele emprego. Ou será que é para não deixar os 5.800.000 brasileiros sem ter o que consumir na geladeira do bar? Parece louco, mas se a gente para pensar, a culpa é nossa. Somos responsáveis por isso. A gente não fiscaliza,
a gente não cobra, a gente acha feio, se veste do nosso preconceito, se arma, se tranca dentro de casa, acha que a política do Estado é essa mesma, tem que baixar o pau e pôr na cadeia. O dinheiro de uma cadeia constrói 5 escolas. Um preso, um detento hoje, dentro da cadeia, ele não se reabilita. É um depósito de gente. Os alunos vão para a escola hoje, quando tem escola, naquelas condições. Só que o preso custa R$ 2.200 por mês ao Estado. São cerca de 180 mil presos no Estado de São Paulo. Um aluno de uma escola pública, se eu não estiver enganado, ele custa em torno de R$ 600, R$ 700. Tem mais investimento para cuidar do preso, para cuidar daquele que fugiu da regra, para cuidar daquele que saiu da caixinha, do que para educar. O orçamento de uma Secretaria de Segurança Pública é muito alto. É dinheiro que a gente não sabe contar. De uma Secretaria de Educação, muitas vezes os professores não têm giz dentro da sala de aula para poder escrever. Mas bala de borracha e cacetete em manifestação não falta. A culpa é nossa. A gente deixou ficar assim. Ah, mas somos um país muito jovem. Temos 26 anos de Constituição. Vivemos um período de ditadura. Fomos o último país no mundo a libertar os escravos. Somos a nação que mais tem negros e negras fora do continente africano. A culpa é nossa. A gente deixou ficar assim. Eu não vou me trancar dentro da minha casa com medo de um usuário de drogas. Não vou levar ele para morar comigo. Não estou dizendo isso. E nem estou dizendo para que vocês o façam. Mas essas pessoas merecem respeito. Tem tantos direitos quanto a gente. Tem o mesmo direito à vida que a gente. E são o nosso maior desafio. Por mais que a gente fale, especialista em drogas, trabalha com dependente químico, tem experiência de 30 anos com dependência química. Já viveu o problema? Já foi dependente químico? A gente fala de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente sem estar no seu corpo. Cada ponto de vista é vista de um ponto. Será que eu tenho tanta propriedade para falar de dependência química? Talvez um dependente químico falando sobre ela fosse muito mais eficaz do que qualquer outro especialista. A gente não sabe o que ele sente. E ninguém usa droga porque é ruim. Se fosse ruim, ninguém usava. Se não proporcionasse o prazer que aquela pessoa busca, ele não usaria. E é aí que a gente entra na redução de danos, né? Ah, não. Pula, Carol, por favor. Pula. Isso, obrigado. Que droga é essa? Os redutores de danos são a favor do uso liberado de drogas? Vocês fazem apologia às drogas? Vocês vendem drogas? Já aconteceu de perguntarem. Não. É exatamente aquilo que está ali. Ó. Tem uma armadilha pronta. Como é que eu vou conseguir o que eu quero, me colocando menos em risco? Redução de danos, um conceito que parece novo, vem sendo discutido, às vezes até de forma polêmica ou polemizada por algumas instâncias, devido ao trato direto com o dependente químico em seu local de uso. Não é dentro de uma clínica, não é
dentro de uma escola, não é num lugar protegido. O redutor, o agente de redução de danos, ele vai onde o dependente químico está. E, geralmente, eles estão fazendo uso. E é aí que eu falei do respeito. De estar perto, de falar baixo, de olhar no olho, de ter uma abordagem e entender que aquele é o momento dele. E eu não estou indo lá levar droga para ele. Eu não estou indo lá falar para ele continuar usando a droga dele. Ah, mas a redução de danos é contra a internação. Quem falou? Desde que seja uma vontade do dependente químico, que ele a faça. Só que a internação é uma das possibilidades. Quais foram ofertadas antes? No estado do Rio de Janeiro, mais especificamente na capital, a abordagem feita pela prefeitura, e aí eu não sei se tem assistentes sociais aqui, tem alguma assistente social? No Rio de Janeiro, você seria polícia. Que a assistência social cata, joga na perua e leva para a internação. Ainda bem que isso não vem acontecendo, eu acho, por aqui. Não funciona. Jaguariúna. Não, é que, só comentando que em Jaguariúna, que é quantos quilômetros? 30 quilômetros daqui, acontece uma Kombi do Ministério da Prefeitura com uma pessoa que se diz redução de danos sem formação, que está no CAPS por cargo de confiança, junto com o assistente social do CREAS, cargo de confiança. Nenhum dos dois é funcionário público, e os dois, numa cidade de 40 mil habitantes, passa a Kombi na rua de madrugada, faz plantão 3 horas da manhã, e coloca na perua e leva para as internações. Voluntária, involuntária, compulsória, qualquer tipo de internação. Depende do ponto de vista, está reduzindo os danos, né? Talvez. A redução de danos trabalha a questão da autoestima, do cuidado com a saúde, da não exposição aos riscos. De repente, o cara está lá só fumando o baseadinho dele na roda, mas ele não sabe que aquele baseadinho pode transmitir hepatite. Que se alguém tiver hepatite naquela roda, ele vai se contaminar. Fala-se muito, o HIV, o HIV. Gente, o HIV, a contaminação por HIV, por uso de substância, durante um tempo ela foi caindo. Hoje em dia, os casos de contaminação em uso de drogas injetáveis por HIV é muito pequeno. A contaminação maior é por hepatites. A contaminação por HIV que acontece entre os dependentes químicos é porque eles também sentem tesão. Porque eles também transam. E aí, muito louco, chapado não usa o preservativo. E se contaminam. A gente tem um número muito alto de mulheres que são dependentes químicas e que são portadoras do HIV. E essas mulheres, para conseguirem usar a droga, fazer o uso da droga, elas se prostituem. É fato. As relações homoafetivas entre usuários de drogas é muito comum. Não é regra, mas acontece, e eles se contaminam exatamente aí. E o redutor de danos entra com essa abordagem. A não contaminação por outras doenças. O cara já está numa vida ferrada, porque já morreu socialmente, já morreu, né, a sua identidade. A abordagem da redução é exatamente essa. Não se contamine por outras doenças. Primeiro a gente trabalha essa questão. O cara tem isso esclarecido na cabeça dele, vamos trabalhar outras questões agora. O que o serviço de saúde pode ofertar para você? O que você espera do serviço de saúde? Você quer fazer um acompanhamento no centro de saúde? Às vezes o cara vai lá tudo sujo porque dormiu embaixo da ponte uma semana fumando pedra, e ele está com o corpo desidratado,
Ele chega no serviço médico, ele não é atendido, ele não tem documento. Ele já não sabe mais onde está o documento. E é negado a esse cidadão o seu direito à saúde. O SUS não é universal? É para quem dele precise? Acho que é isso que está escrito na cartilha do SUS. Por que que uma pessoa sem documento, que está suja, que dormiu na rua, que é dependente química de crack, não tem acesso? O trabalho da redução é essa autoestima. A pessoa precisa procurar o serviço de saúde. E, quando necessário, o redutor de danos pega pela mãozinha e leva até o serviço de saúde e fala, essa pessoa precisa de atenção. O cara que fuma crack durante uma semana, ele perdeu a noção de tempo e espaço. Ah, então ele não pode decidir por ele e nós vamos internar. Não, ele pode decidir por ele, sim. Ele perdeu a noção de tempo e espaço, não seus direitos. Se ele falar, eu não quero, pronto, acabou, ele não quer. Trabalha-se tanta questão, né, da violência sexual, né, do corpo da mulher, a mulher dizer não ao parceiro sexual, né, da violência sexual, tipo, eu não mereço ser estuprada, que foi uma grande campanha divulgada nas redes sociais. Por que que o dependente químico não pode dizer eu não quero? Qual é o problema? Por que que ele não pode assumir que ele é um dependente químico e ele quer viver assim, ele quer morrer assim? A gente lida tanto com isso, de falar que respeita a escolha dos outros, só que quando a pessoa escolhe o jeito dela morrer, a gente não quer aceitar. Ah, onde é que já se viu? Vai deixar morrer na droga? Ele escolheu. E eu sou culpado por isso. Quando o dependente é um deficiente mental, um adolescente com problemas mentais e se torna dependente químico. Vamos lá. Se ele não fosse dependente químico de uma droga ilícita, provavelmente ele teria que tomar um monte de remédios, né? Será que ele já não é um dependente? A gente não tem receita pronta. Não dá para dizer, faça isso, faça aquilo. Ele já tem um problema. Ele já tem uma doença. A droga não pode ser tratada como uma doença, ela é mais um desafio. Como lidar com esse adolescente com problemas mentais que é dependente químico? Se alguém tiver essa receita, por favor, passa. Vai ser mais procurada do que a fórmula da Coca-Cola. É sério. O adolescente, até certo ponto, ele escolhe por si. Em outras situações, ele não pode decidir. Seus responsáveis precisam de acolhimento, precisam de atenção, a rede tem que funcionar muito bem, tem que estar muito bem amarrada, não pode haver falhas, essa família vai precisar de alguém para segurar a onda, porque às vezes a mãe ou o pai vai ter que deixar o trabalho, às vezes mais 2, 3 irmãos em casa para poder cuidar daquele. Então, assim, é uma questão que a gente vai conseguir lidar sozinho? Não. É uma questão que a gente vai conseguir lidar em rede? Talvez não. Quando o cara que vem uma fala dizendo que ele escolhe a bebida etilista, ele escolhe a bebida e deixa crianças em casa passando fome, porque o pai era quem trabalhava, a criança sozinha, né, colocando fogo na casa porque a mãe está trabalhando para poder trazer o alimento. E quando ele deixa a mulher, quando ele deixa os filhos por uma escolha, pode ser consciente, de um desejo de morte, ele escolheu isso. É para a gente aceitar esse desejo, porque eu não vejo escolha, eu vejo uma escravidão, de um desejo inconsciente de morte. É muito mais uma escravidão dessa escolha do que a própria escolha, literalmente, sabe? Assim, é muito mais inconsciente do que consciente, eu vejo nesse ponto. Eu queria saber a sua opinião sobre. Talvez a gente não consiga mudar a escolha dessa pessoa. Talvez o desejo inconsciente de morte seja
encontrado numa substância que lhe dá prazer. E a gente tem que ofertar as possibilidades. É só tratamento? Não. Mas o que mais dá prazer a essa pessoa? Só beber dá prazer? Pô, às vezes a pessoa não teve oportunidade de ler um livro, de ouvir uma boa música, de ter um trabalho onde ele consiga se realizar. Não é só o desejo de morte que ele está buscando. Quando ele se torna um dependente químico, Natália, realmente se torna inconsciente. Ele imagina, você fala com ele, ele fala, mas todo mundo vai morrer. Ok, todo mundo vai morrer, mas é assim que você quer? Você já buscou outras coisas? É um trabalho de formiguinha. É aquela coisa, o cara está internado há 6 meses. 6 meses sem fazer uso de absolutamente nada. Terapêuticas, eles substituem a droga ilícita pela droga lícita, ou seja, não só a medicação, como também o cigarro. Ah, deixa ele fumar, mas cigarro também é uma droga, certo? E eu acredito, assim, pela tua fala, que o problema não é só nosso, também é de uma constituição familiar. Porque se você, que também é nossa, mas não é só do dependente. O dependente ele foi gerado por quem? Por uma mulher e por um homem. E como eram esses pais? Então, para a gente fazer esse trabalho de formiguinha, com o que já está adoecido nas ruas, é uma coisa, mas a gente tem que ir muito lá atrás, porque esse ser humano ele tem uma família. E já tem estudos que comprovam que a dependência, principalmente o álcool e algumas outras drogas, quando a mulher já está sendo gerada e faz uso disso, ou quando o pai faz e a mãe não, que essa criança ela também passa a ter a necessidade de um tratamento. E, assim, o ambiente influencia muito? Sim. Mas o núcleo, sim. O núcleo é muito mais forte. Então, a minha pergunta é, quem está fazendo o papel de pai? A escola? O Estado? A igreja? Então, assim, são muitas perguntas que remetem a outras e que, de repente, como você mesma afirma, nós não temos a resposta, mas a gente pode ter uma noção para a gente, cada um, fazer o teu caminho. Sim, o núcleo é importante, mas também não é o culpado. Uma família com uma organização diferente daquela dita normal, também não é responsável. O Estado está assumindo esse papel. Só que o Estado sempre entrou dentro da nossa casa dizendo para a gente o que a gente tinha que fazer. E agora a gente está voltando para o Estado e dizendo, Estado, não dou conta. Hoje você tem famílias de pais solteiros, de mães solteiras, de avós que se tornam mães, de irmãos que se tornam pais. E está aí, está dado. São desafios mesmo. A gente tem que aprender a lidar com isso. E, assim, boa parte das famílias tem uma composição, uma organização diferente da dita normal. E, graças aos deuses, esses adolescentes não se tornam, essas crianças não se tornam por si só usuários dependentes. Se todo adolescente, aqui tem um monte, vou perguntar para eles, quem aqui mora só com o pai ou só com a mãe? Já pensou se todos eles se tornassem dependentes? É um desafio mesmo. A droga veio para desafiar. O ilícito e o lícito estão aí para desafiar a gente. A gente tem que trabalhar esse núcleo? Sim. Como o caso que a colega colocou do adolescente com transtornos mentais, dependente químico.
É só o adolescente que vai precisar? Não, esse núcleo também vai precisar. É papel do Estado fazer isso? Sim. Foi ele que disse o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, agora, ele tem que me dizer o que eu devo fazer e me auxiliar para que eu consiga fazer. Ah, então eu vou deixar para o Estado. Escola vai educar meu filho. Uma grande confusão que existe. O papel da escola é educar também. Mas o principal papel da escola é alfabetizar. A educação vem de casa. Ah, mas a mãe tem 3 filhos, ela tem que trabalhar porque não tem ninguém para auxiliá-la. Cadê o Estado? Cadê a educação em período integral? Cadê os centros de convivência para essa criança ficar num período de contraturno? Cadê um trabalho para essa mãe onde ela possa adequar os seus horários ao horário dos filhos? Ah, mas se ela trabalhar só meio período como call center, o outro meio período ela consegue cuidar dos filhos. Ok, com 700 conto por mês? A gente precisa rever alguns conceitos. E alguns pré-conceitos também. O Estado entra na nossa casa, ele diz o que a gente tem que vestir, ele diz o que a gente vai comer, porque o tomate chegou a custar 10 conto o quilo. Então, você não vai comer tomate. Mas, quando foi necessário, houve uma intervenção e o preço foi lá embaixo. Então, o Estado me diz até o que eu vou comer. Então, se ele está me dizendo tudo isso, por que quando eu preciso dele, ele não está aqui? Por que quando eu vou lá atrás... E qual é a função do Conselho Tutelar em auxiliar essas famílias desestruturadas, com a pessoa usando, com o aluno usando droga? Porque até agora você está falando sobre droga, tudo bem. Eu quero saber aonde o Conselho Tutelar pode nos auxiliar na escola, na família, para resolver esse conflito. Bom, eu vou ter que pedir desculpa para você, porque eu estou aqui hoje enquanto Alex. Eu não posso responder em relação a conselho tutelar. Nós temos 4 em Campinas, cada um atua de uma forma. Mas o principal de tudo, a rede é acionada. Não, eu entendi que a rede é acionada. Mas, por exemplo, eu cato meu filho, eu levo no Conselho Tutelar e... Por problema de droga no conselho tutelar? Aí, por exemplo, eu levo meu filho até lá. Eu quero saber o que o Conselho Tutelar faz para resolver esse conflito. A droga é uma questão de saúde hoje, não é? Sim. Então, ele é encaminhado para o serviço de saúde. Aí nós vamos voltar na que você falou na droga ilícita e não ilícita, que a moça acabou de falar agora. Desculpa. Que quando o aluno, quando a pessoa é internada, ele tem que tomar medicamento, ele pode fumar o cigarro e também não cai na mesma coisa? Só que a medicação ela pode ser prescrita pelo médico. E antes de chegar à internação, assim como qualquer outro serviço, e aí eu vou falar de privação de liberdade, porque a internação é isso, você priva aquela pessoa no espaço, ou a privação de liberdade de um adolescente dentro da Fundação Casa, só acontece no extremo, quando não se tem mais jeito, quando todas as possibilidades foram esgotadas. Não é, eu vou procurar o Conselho Tutelar porque o Conselho Tutelar vai internar meu filho que está com problema de drogas. Não. O Conselho Tutelar não vai fazer isso. Acredito eu. Eu não posso responder enquanto Conselho Tutelar, tá? Mas acredito eu que todas as outras possibilidades vão ser esgotadas. Não há fórmula mágica. Não há como dizer vai ser isso, vai ser aquilo. Às vezes, assim, já aconteceram casos, mas meu filho fuma maconha. A senhora viu seu filho fumando maconha? Não, mas me falaram. Quem te falaram? Eu ouvi na rua. Que rua? Aí você vai conversar com o adolescente, ele, maconha? Nunca vi na minha vida. A escuta é o principal fator.
Esse é o papel do redutor de danos, é acolher essa escuta. Bom dia, meu nome é Rafael, sou assistente social. Eu cheguei a trabalhar há alguns anos também com dependentes químicos. Hoje eu trabalho numa instituição, que é a LBV. Também acabo lidando, né, nessa instituição com diversas adolescentes, né, crianças e adolescentes que já envolvidos direto ou indiretamente com o uso de drogas ou álcool, né? Seja ele ou seja algum integrante da família, né? Então a gente fala até da questão da codependência também. Eu acho que nós temos uma coisa até que a moça, né, citou, que é uma problemática muito grande. Eu acho assim, a gente precisava de uma readequação dos nossos serviços, principalmente da questão da gente ter, né, profissionais capacitados, qualificados, e uma rede maior para a gente poder atender pessoas com dependência química, né? Até mesmo porque, assim, eu já cheguei a atender alguns casos, eu mesmo cheguei a referenciar esses casos. Nós estamos aguardando há mais de um ano, inclusive com um pedido da promotoria, né, para poder incluir adolescentes que eu cheguei a atender em tratamento, e infelizmente não tem, né, porque o nosso serviço de saúde não tem perna para isso. Essa é uma realidade. O meu questionamento com relação a isso bom, vai morrer, né, usando a droga. Hoje, eu, como assistente social, depois de alguns anos trabalhando, apesar de ser uma questão polêmica, eu diria que eu sou a favor da internação compulsória. Isso em último caso, tá? Depois que todas as alternativas forem esgotadas. Porque eu já cheguei a perder 2 adolescentes que eu atendia, né, sendo que um deles, com 18 anos, pesava 38 quilos, e assim, e a mãe desesperada, querendo ajudar. Esse menino não tinha condição nenhuma de... porque, assim, quando ele estava sóbrio, ele decidia pela internação. Logo depois ele desistia, porque é o que o senhor até comentou com a gente, né? Logo depois acaba usando a droga, acaba desistindo. Então, assim, eu não sei até que ponto. Eu acho que, assim, tudo aquilo que a gente está discutindo hoje, debatendo, precisava, de fato, passar por toda uma reestruturação, seja na parte de educação e saúde, que eu acho que é a base nossa para que a gente possa estar oferecendo uma qualidade desses serviços, né, com essas famílias. E a segunda questão eu acho que a gente precisava debater um pouco mais essa questão da internação compulsória. Por quê? O que ocorre? Eu tenho pessoas, inclusive, né, a própria medicina já comprovou, né, que muitas das pessoas que têm problemas de esquizofrenia ou transtornos psíquicos, né, foram causados pelos anos de uso de uma droga, como, por exemplo, o próprio crack. O próprio crack já foi descoberto pela medicina que ela inclusive, ela é tão potente que, depois de algum tempo de uso, você acaba perdendo aquela amígdala que dá o discernimento, que filtra as informações, que dá o discernimento do que é certo e do que é errado. Então, assim, por que eu vou deixar a pessoa se decidir, sendo que, assim, eu estou ferindo um outro direito, que é o direito à vida? Então, assim, é um direito universal. Então, eu, enquanto cidadão, eu também tenho que defender os direitos da pessoa à vida. E essa pessoa, a partir do momento que ela não consegue mais lidar, que ela não consegue mais entender ou discernir o que é certo e o que é errado para ela, eu, enquanto cidadão, eu tenho que, né, zelar pelo direito à vida dessa pessoa, né? Então, assim, o que você pensa com relação à internação compulsória? Eu digo, em último caso, né, depois que todas as alternativas forem esgotadas, e reforçando também aquilo que a gente comentou agora, né? Será que aquele ser humano, aquele indivíduo que já faz uso há alguns anos, que já desenvolveu transtornos psíquicos em decorrência da utilização dessas drogas, tem condições realmente de saber se ele quer ou não morrer usando esse tipo de substância? Tá, vamos lá. Internação compulsória. Minha opinião, muito pessoal. Eu sou absolutamente contra.
Hoje, você é assistente social, você deve até ter mais informação do que eu. A atenção básica, né, todo programa que trabalha com adolescente, ou é voltado para adolescente, ele tem que ter, obrigatoriamente, o atendimento às famílias. Se, numa situação de atenção básica, a assistência social detecta a dependência química, é a saúde. Todas as intervenções possíveis e imagináveis devem ser testadas. Lutaram, né? Lutaram porque são pessoas que até não estão mais vivas, durante muitos anos, para se acabar com os manicômios. Em Campinas, a gente tinha o Cândido Ferreira, né? E acaba se tornando um depósito de gente. Se a pessoa já desenvolveu um transtorno mental, seja ele pelo agravo da substância ou não, o que vai representar eu tirar aquela pessoa do seu convívio familiar e colocar ele numa instituição onde ele vai tomar Aldol. Aqui fora, ele ainda consegue ir ao banheiro, dizer que está com fome e comer. Depois que ele tomar a medicação, ele vai babar, ele vai se urinar. Quem já teve contato com a dependência química e a pessoa que toma o famoso amansa-leão porque está em crise, sabe que depois que ele toma aquele remédio, ele não consegue decidir nem a vontade do próprio corpo. Então, assim, internação compulsória, posso até estar falando uma besteira, eu sou contra. De verdade, eu sou contra a volta dos manicômios. A gente já tem um manicômio chamado Centro de Detenção Provisória ou Complexo Penitenciário, que, se você for lá, existem pessoas lá dentro que são dependentes químicas e que lá estão, inclusive, sem a medicação. Estão lá segurando na raça. Ah, mas na cadeia não tem droga. O Estado prendeu porque ele foi pego traficante e acabou ajudando ele porque ele vai ter que parar de usar droga. Só que o cara está lá dentro da cadeia, batendo a cabeça na parede, entrando em surto, em função da abstinência. Já temos um manicômio chamado cadeia. Nós já temos adolescentes acolhidos na Fundação Casa que sofrem do mesmo problema. Onde é que está o Estado na atenção básica? Onde é que está o Estado na oferta de lazer, de cultura, de espaços de convivência? Cadê o que foi feito antes? Depois que ele desenvolveu o problema, cara, eu acho que, assim, ele precisa de um acompanhamento médico. De verdade, a rede não dá conta de fazer um acompanhamento sistemático. Quantos psiquiatras nós temos na rede de Campinas hoje? Nós temos 3 CAPs AD para trabalhar a questão adulto. E 2 CAPs que trabalham tanto a questão do uso de substância, como outros problemas mentais. 2 para atender uma cidade de 1.200.000 habitantes. É muito pouco. Cadê a atenção básica? Cadê o serviço de saúde na comunidade? Cadê o centro de saúde efetivo funcionando? Isso tudo começa lá na básica. Quando estoura na ponta, quando chega no conselho tutelar, é porque tudo já foi violado. Quando chega ao ponto da internação compulsória, porque essa pessoa já não tem mais o poder de decidir o que é certo e o que é errado, ela tem o poder do quê, então? Ela tem o poder de decidir absolutamente nada, nem a vontade do seu próprio corpo, e vai ser drogada com remédios que licitamente receitados podem ser usados. Não estou dizendo que a internação não é um caminho. Sim, mas todo o trabalho de acolhimento à família, de acolhimento a essa pessoa, não é decidir entre a vida e a morte, mas todo o trabalho tem que ser feito anteriormente. E é trabalho de formiguinha, porque às vezes o cara desenvolveu a esquizofrenia, foi internado compulsoriamente, uma hora ele vai ter que sair de lá. Ele não pode ser privado da sua liberdade até que ele morra. Uma hora ele vai sair de lá. E aí, a hora que ele vier para fora?
É o mesmo que é feito com os egressos que saem da penitenciária. O cara está lá dentro, ele não está roubando, ele não está matando, ele não está estuprando ninguém. Mas e a hora que ele vier para a rua? Vai ter aqui na rua uma empresa que o aceite para trabalhar, sabendo que ele tem um problema mental? Vai ter aqui na rua um serviço médico de urgência, a hora que ele desenvolver um surto psicótico e precisar ligar para o SAMU para poder ir buscar, o SAMU vai chegar com 10 minutos? Ou se ele morar lá, vou até dar o exemplo do Bassoli, que é um pouco mais longe até que o Campo Belo, o SAMU vai chegar lá com menos de meia hora? É tudo lá atrás, cara. A gente tem que desenvolver dentro das escolas, dentro dos centros comunitários, dentro dos serviços de saúde nas comunidades, essa atenção básica, de fato. Eu vou ter que fazer uma intervenção para decidir entre a vida e a morte do cara? Ok, eu vou ter que fazer. Em algum momento, até o caso do adolescente, o juiz vai determinar que ele seja internado para poder preservar a sua vida. Só que ele vai sair de lá. Ele não vai poder ficar lá eternamente. Ele vai ter que sair. Não tem prisão perpétua no Brasil. Vou até dar um exemplo. Há poucos anos atrás, acho que menos de 10 anos atrás, um dos bandidos mais perigosos do Brasil saiu da cadeia. O bandido da luz vermelha, que foi diagnosticado como tendo problemas mentais, né? Ele saiu da cadeia. Quando perguntaram para ele, a primeira vontade dele, ele falou, comer chocolate e tomar Coca-Cola. A primeira oportunidade que ele teve, ele arrumou uma confusão com o cunhado e o cunhado o matou. E aí? Quem acolheu esse cara aqui fora? Não é passar a mão na cabeça, mas ele já cumpriu o que ele já pagou o que ele devia para a sociedade, mas quem acolheu ele aqui fora? A gente tem aí a Suzana Richthofen querendo 3, 4 salários mínimos de pensão do governo para ela se manter dentro da cadeia, porque ela foi tirada do testamento dos familiares. Quem vai acolher essa menina que, quando ela cometeu o crime, quem vai acolher essa menina aqui fora quando ela sair? Todos os pedidos dela foram negados pelo juiz, mas ela vai sair. Ninguém fala dos irmãos Cravinhos que cometeram o crime. Fica difícil quando a rede não funciona. E aí não é culpa da rede, é mais um desafio para essa rede, que tem que se fortalecer, sim, que precisa de mais estrutura, sim, que talvez precise de uma organização diferente. Talvez o fortalecimento dessa rede precise ser lá na atenção básica, ou antes até da atenção básica. Acho que esse trabalho é até antes da atenção básica, porque quando chega na básica já tem mais um monte de problemas. É antes disso, é o fortalecimento dessa organização familiar. Porque, senão, não adianta ter agente de redução de danos, né, promovendo ações com dependentes químicos, não adianta ter assistentes sociais, não adianta ter instituições para acolher essas crianças, esses adolescentes e essas famílias, para fazer trabalho de formiguinha, para enxugar gelo. Nós não vamos resolver o problema da droga enxugando gelo. Nós vamos resolver o problema da droga, talvez, quando a gente começar, dentro dessa rede, inclusive, a se tratar com menos vaidade. Porque a rede tem uma vaidade. Ah, isso não é da básica, é da média. Chega na média, não é da média, volta para a básica. Aí você faz o encaminhamento, até com intervenção do Ministério Público, e leva-se anos para conseguir alguma coisa. Só que o cara não parou de usar. O cara está lá todo dia fazendo uso da droga dele. Faz intervenção do Ministério Público dentro das famílias. Por que dentro das grandes organizações ninguém faz intervenção do Ministério Público? Por que foi proibida a propaganda de cigarro na televisão e não foi proibida a propaganda de cerveja? O álcool é a droga que mais mata. O primeiro contato com a droga vem no álcool. Molha a chupetinha da criança, põe na boca dela, deixa a garrafa exposta na estante, ou a mãe e o pai que fuma pede para o filho ir no bar comprar cigarro, para acender o cigarro. Acho que, assim, essa reeducação, né, que nós precisamos ter, ela vem antes da atenção básica, seja da assistência, seja da saúde, seja na área da educação. Nós precisamos ter mais espaços de convivência. A gente precisa tirar as grades da janela de casa e conversar com o vizinho.
A gente precisa parar de ser egoísta e conhecer o outro. A gente sabe quem é a outra pessoa, a gente não conhece. A gente não sabe a sua história de vida, não sabe o que essa pessoa passou para chegar até onde ela está vivendo, não sabe como ela está sobrevivendo. Às vezes, a mãe com 3 filhos, que trabalha de call center, ganha 700 conto por mês, e tem que dar conta, viu? Dos 3 filhos, meio período na escola, cuidar da família com R$700, pagando água, luz, aluguel, sem o auxílio do pai. E, do outro lado, também podemos ter os pais nessa situação. É difícil, cara. É um puta de um desafio fazer isso. E é trabalho de formiguinha, que a gente vai para casa, às vezes, com aquela coisa no estômago, que engoliu o sapo o dia inteiro e ele está pesado aqui na boca do estômago, mas a gente vai ter que digerir aquilo, porque no outro dia a gente precisa estar lá de volta. Porque se a gente não tiver, ferrou. Tá ok? Não sei se eu consegui responder à altura, mas... Pergunta. Quando você fala que o usuário ele tem direito à escolha, a gente não está falando de um usuário sozinho, a gente está falando de uma família. Eu falo isso porque eu tenho um caso na minha família. E, assim, esse meu sobrinho, além de ele ter uma mãe, que é sozinha, ele tem uma filha, que foi abandonada por ele, porque quem cuida é a mãe, né? No caso, minha irmã. Então, ele tem 2 pessoas que ele está matando, a mãe e a filha. Teve um caso essa semana, só para vocês terem uma ideia. Meu sobrinho já foi esgotado todos os seus limites. Teve um caso essa semana que ele chegou na minha irmã de madrugada, querendo entrar na casa, mas a minha irmã falou: eu não vou permitir que você entre. Não aguento mais, já estou no meu limite. E ele gritava desesperadamente. E a menina de 2 anos chorou e pediu para a avó: vó, pelo amor de Deus, deixa meu pai entrar. Então, assim, é aquele desespero. Aí a avó, minha irmã, no caso, vendo aquele desespero da filha de, 4 anos, né, que eu estou confundindo as sobrinhas, entrou. Né? Entrou, mas, quer dizer, a minha irmã ela não dorme porque tem medo. Que situação que ele está chegando? 3 horas da manhã, passou o dia inteiro na rua, com crack, e é crack. Então, é uma morte assim, constante. Não só. Então, ele não está escolhendo morrer sozinho. Ele está escolhendo matar também. Então, o usuário, infelizmente, a gente sabe, como você falou, não é uma coisa que... Aí, na época, ainda minha filha, que é da saúde, quando ele saiu a última vez da cadeia, procura um centro de saúde, procura lá no seu bairro, centro de saúde, para fazer esse acompanhamento com o médico, porque, como ele saiu, e ele é um usuário, ele precisa desse acompanhamento. Não teve esse apoio. Né? Não teve essa condição. Não dá. O bairro, não dá essa condição para essa mãe. Eu falei, ainda comentei com ela, falei assim: quem está precisando de um tratamento não é ele, é você, falei para minha irmã. Porque ela está no limite de ela está drogada também. Não sabe o que fala, não sabe, não dorme, não sabe o que conversa. A gente passa 5 minutos conversando com ela, você sente que ela já está transtornada diante de toda essa situação. E a minha sobrinha, que é a irmã dele, falou para ele: você vai matar sua mãe primeiro e depois você vai morrer, porque você vai ficar sozinho, porque a única que apoia você é sua mãe. E com ela vai matar, e sua filha vai ficar sozinha, porque você não deixa ninguém por ela. Então, essa escolha do usuário tem que ser revista. Porque eu falar assim, eu como mãe, eu jamais vou permitir que o meu filho fique na rua. Eu jamais vou permitir como mãe. Então, eu vou atrás dele. Então, ele vai morrer, ele vai me matar, e com isso mata mais gente. Então, a droga não é um processo, uma escolha da pessoa só. Era uma escolha de um núcleo, e esse núcleo é a família. Que uma família que gosta de um filho não permite isso. Bom, a escolha é individual. Ele escolheu usar. Ele está matando outras pessoas? Infelizmente. A gente já falou isso, que é a questão do fortalecimento dos núcleos. Porém, internação resolve? Será que, se ele tivesse internado,
ele estaria salvo? Só a nível de informação, apenas 3% de usuários dependentes químicos de crack não voltam ao uso. 3. De cada 100, 3 não voltam ao uso. Os outros recaem. Mas não é a mesma recaída de se tornar dependente, novamente, talvez não, mas voltam a fazer uso do crack. Então, a gente está realmente falando de um desafio. Ele escolheu usar a droga sozinho, não foi a mãe que levou para ele e falou, ó, filho, que bonitinha essa latinha aqui, com essa pedrinha, fuma aqui para você ver que legal, que gostoso. Não. Não foi a família que escolheu usar a droga. Ele escolheu usar a droga, sozinho. Ele é maior de idade e é responsável por si. Então, se a família adoece junto com o dependente químico, sim, a família adoece junto com o dependente químico, assim como as mães dos detentos também vão presas junto com seus filhos. Se for sábado de madrugada, na frente do centro de detenção em Hortolândia, em frente ao complexo, vai ver um monte de tiazinha lá carregando sacola. Elas estão presas? Não. Elas escolheram? Não. Mas elas não vão deixar o filho para fora, como a senhora falou. Não vão abandonar. E aí escolhem adoecer juntos. O núcleo precisa ser fortalecido, o trabalho precisa ser feito, sim. Ele é egresso. Cadê a rede para atender esse egresso? Cadê a rede para apoiar esse cara quando ele saiu da cadeia? Ofertaram trabalho para ele? Ofertaram outras oportunidades para ele? Ou o que ele teve foi a biqueira na porta de casa? A gente vai procurar, isso é um mal do ser humano, a gente vai procurar aquilo que está mais fácil, ou um jeito de facilitar. Ah, procurar emprego dá muito trabalho. Tem que ficar na fila, fazer currículo, preencher ficha, fazer entrevista, exame médico, não sei o quê. Ah, biqueira na rua de casa, na frente da minha casa, o cara vai me pagar 50 conto para eu poder ficar lá só. Eu vou. E a minha proximidade com a droga, talvez me leve ao uso. Assim como a chupeta do bebê que é molhada lá na bebida e colocada na boca dele, a mãe ou o pai que pede para o filho acender o cigarro, aproxima. Se eu tenho uma proximidade e eu vejo que aquilo é bom, eu quero também. Então, assim, a rede falha. E são os profissionais dessa rede, são vocês, né, me incluo dentro dessa rede por conta do trabalho que hoje faço. São os adolescentes que hoje estão aqui, que têm o papel de multiplicar essas ações. A gente precisa multiplicar antes da inserção na rede. Quanto mais acesso eu tenho à informação e quanto mais eu consigo absorver daquela informação, melhor eu vou saber escolher. Só que eu tenho que ter possibilidades de escolha. Não adianta falar para mim, ah, Alex, pô, você fala para eu não ficar no bar, mas lá no bairro não tem um campo de futebol para eu jogar uma bola. A escola que abria final de semana, foram uns malucos lá, destruiu a escola, agora não abre mais, não tem onde bater uma bola. A creche onde eu vou levar meu filho para eu poder sair, para poder procurar um trampo, tem 200 moleque lá, velho. Está um moleque comendo o outro lá dentro, lá mastigando. Meu filho chega em casa todo mordido. Não cabe mais gente lá dentro. Aí eu vou voltar lá no começo. Eu vou para a rua, eu falo que a gente acordou, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas aí eu sento na frente da televisão e fico olhando o Zeca Pagodinho me vender cerveja. A gente tem que acordar de fato e fazer essa nossa reeducação. Voltar a ter uma postura de não querer adoecer junto. Ah, mas eu não posso abandonar meu filho. Ok, mas eu vou procurar os lugares que podem auxiliar esse meu filho. Pedir uma intervenção do Ministério Público para que seja pedida uma internação compulsória, talvez funcione. Talvez haja essa internação. Judicialmente ela é possível. Só que vale lembrar que ele vai sair para a rua. E a hora que ele voltar para a rua, o que eu vou fazer? O que essa rede vai fazer? Ela vai continuar me ajudando ou ela vai virar as costas para mim? Que, pelo que eu entendi, foi um pouco do que aconteceu. Né? Se não há essa rede, para que há Estado?
O Estado diz que eu vou comer, que eu vou vestir, não sei o quê, mas quando eu preciso dele, não tem. Então, para que tem Estado? Bom dia. Meu nome é Maria Lúcia, eu trabalho em creche. Assim, a sua fala no começo, gostei bastante. Só que, assim, acho que, não sei se é só comigo, se é com todos, eu acho que essa sua continuidade poderia ter efeito sendo falado lá naquela mesa com o pessoal que senta nessa bancada toda aí, e não para nós. Porque nós votamos, colocamos ele aí no direito, na obrigação do voto, porque nós somos obrigados a votar. Então, nós começaríamos a não ter a obrigação do voto. E, já que nós somos obrigados a votar, e a minoria vota consciente, e a maioria não vota, porque não teve uma cidadania estudada e valorizada e realmente direcionada para o que é bom e o que é ruim para o povo, a bancada fica colocada aí da maioria de que não defende o que nós queremos. Então, acho que toda essa sua metade da palestra, que está reforçando que nós temos que cobrar do Estado, que o Estado tem que fazer a sua parte, seria interessante na mesa lá de cima, para o pessoal que está aqui embaixo, quando tem a atuação de Câmara. Obrigado. E Maria Lúcia, né? Infelizmente, eles não nos ouvem. Infelizmente, quando eu cheguei hoje de manhã aqui, até brinquei um pouco com a Carol, aquele espaço ali é restrito. Isso aqui, para mim, é horrível. Eu não conseguiria conversar com vocês de lá de cima. Quando surge a oportunidade de vir falar com pessoas que querem nos ouvir, e também é uma escolha aplicar aquilo ou não, a gente tem que se sentir muito gratificado por isso. Eu morro de vontade de olhar na cara de uma meia dúzia dessa casa e falar uma meia dúzia de verdades. Sim. Porém, nós cumprimos o nosso dever cívico, palavra ridícula, nós cumprimos o nosso dever cívico de votar, mas nós não estamos presentes aqui quando eles estão de costas para a gente, né, porque eles ficam de costas para o povo, né? A gente não está aqui para falar isso para eles. Eles não nos ouvem, eles já ficam de costas exatamente para não ouvir. E não é só aqui, em qualquer Câmara que se vá, em qualquer casa de leis, em qualquer casa do povo que se vá. Nos restringem, nos proíbem o acesso, não voltam antes de 3 anos e meio nas comunidades que os elegeram, raros casos que voltam. Então, assim, nós cumprimos o nosso dever cívico, mas nós não cumprimos o nosso papel seguinte, que é de vir cobrar. Eles não são autoridades, são nossos funcionários. Então, gente, o que eu vim conversar um pouco com vocês hoje é isso. Agradeço a vocês por pararem para me ouvir. E espero que algo possa ser aplicado no dia a dia, no trabalho ou na vida de vocês. Não, tranquilo, a ideia é essa mesmo. Quando surge pergunta, é sinal que a provocação bateu. Então, que continue batendo e martelando no dia a dia. Obrigado por me ouvirem, tá ok? Nós, da TABA, gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas, né, o apoio do mandato do vereador Paulo Búfalo com a gravação, né, a TV Câmara, e muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.
Olá, você acabou de assistir uma palestra sobre o evento Reprove as Violências, promovida pelo Grupo Taba, que refere-se ao espaço de convivência entre os adolescentes. Lembrando que o resumo desta palestra você pode ver no Câmara e Notícia, que vai ao ar às terças, quartas e quintas-feiras, às 5 horas da tarde, pelo canal 4 da NET e pelo site da Câmara Municipal de Campinas. Nós agradecemos mais uma vez a sua companhia e tenham uma boa tarde.